Você está precisando identificar as classes que vão ser necessárias para a implementação do seu sistema orientado a objeto? Então, uma possibilidade é a gente começar pela fase de análise de software orientado a objeto. Quer aprender? Fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, uma das dificuldades para quem está iniciando aí no projeto de software orientado a objeto é a identificação das classes que vão ser necessárias para implementar as funcionalidades que foram identificadas no sistema. Então, quais são as classes que eu vou precisar para implementar cada caso de uso? Então, uma maneira que a gente vem utilizando com bastante sucesso nos últimos anos, né, é a utilização do método BCE, né, proposto lá pelo Ivan Jacobson, um método da década de 90, né, mas que voltou a entrar em foco com a moda agora do Clean Architecture, né, que vem referenciando o BCE como maneira que a gente pode utilizar para começar a identificar classes que vão ser utilizadas aí para a implementação do sistema. É um método bastante simples, né, e para ser utilizado, principalmente para quem está iniciando, né, e para começar a entender a separação de interesse, a separação de responsabilidades nos elementos da arquitetura. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar na prática, né, mostrar como funciona esse método BCE, quais são as 3 classes que a gente vai precisar identificar. A gente vai fazer uma variação desse método incorporando uma nova classe e depois a gente vai mostrar o funcionamento desse método dentro da ferramenta StarOML com o projeto de biblioteca que a gente começou a falar no primeiro vídeo da série sobre análise de projeto. Então a gente vem seguindo aí como referência o modelo do RUP, né, mais no sentido de olhar quais são as disciplinas de engenharia que são necessárias para o desenvolvimento de software. E aí a gente tem a nossa terceira disciplina de engenharia, né, que é a disciplina de análise de projeto, que é iniciada logo depois da disciplina de requisitos, né, e dentro dessa disciplina de análise de projeto a gente pode fazer apenas uma tarefa ou a gente pode fazer 2 tarefas separadas. No vídeo de hoje a gente vai falar de forma separada, né, então a fase de análise e a fase de projeto, acaba ficando mais simples, né, para quem está começando. Então a fase de análise, a gente tem um foco maior no problema que vai ser resolvido, a gente tem um comportamento de caixa preta, então a gente não fica se preocupando, por exemplo, como é que vai ser a arquitetura, que linguagem eu vou utilizar. Então a nossa preocupação são os requisitos funcionais. Então tem um modelo mais simples, eu tenho um modelo mais prático e eu tenho um modelo mais direto. Nessa primeira etapa, né, então a gente vai identificar as classes, né? Então para cada caso de uso a gente vai identificar 3 tipos de classe chamada classe de análise, que são as classes de fronteira, as classes de entidade e controle. A classe de fronteira é aquela que vai modelar a interação entre ator e sistema. Então para cada interação que eu tenho entre ator e sistema eu crio uma classe de fronteira. A classe de entidade ela vai modelar a informação manipulada pelo sistema, né? Que é um conceito bem parecido com o que a gente tem lá no modelo entidade e relacionamento. E a classe de controle vai controlar o fluxo de execução do caso de uso. Então esse modelo que a gente está utilizando aqui é o modelo que está sendo utilizado e recomendado aí no Clean Architecture, né? Tanta gente aí vem utilizando aí no projeto de sistemas modernos. Então para a gente dar um exemplo disso, né? Então lá no nosso exemplo de caso de uso que a gente começou a identificar, então eu vou fazer isso para cada caso de uso. Então eu estou selecionando aqui o caso de uso emprestar livro. E a partir daí eu vou identificar quais são as minhas classes de fronteira, as minhas classes de controle e as minhas classes de entidade. A classe de fronteira, a regra geral é que para cada interação entre ator e caso de uso eu crio uma classe de fronteira. Aqui eu tenho representação na OML da classe de fronteira, mas eu também posso utilizar a representação padrão de classe com o estereótipo boundary. A gente vai ver isso lá no StarOML. Para identificar as classes de controle, a regra é que eu tenho uma classe de controle para cada caso de uso. Mas existem outras possibilidades também, né? Então essa é a regra básica, né? Mas eu posso, por exemplo, identificar uma classe de fronteira por caso de uso, eu posso estar identificando uma classe de controle para a entidade manipulada, né? E eu posso estar identificando uma classe de controle para o sistema completo, né? Então inicialmente a gente recomenda que se crie uma classe de controladora para cada caso de uso. E depois, a depender da necessidade, essas classes, se tornarem muito simples, podem ir sendo agrupadas. E por fim, eu tenho as classes de entidade, que a gente vai utilizar o modelo tradicional, utilizado lá para a identificação no modelo entidade de relacionamento, onde a gente vai estar buscando objetos físicos, tangíveis, lugares, papéis, pessoas ou eventos, para que a gente possa estar modelando as entidades, que são os dados que são manipulados pelo sistema. Então, por exemplo, eu tenho um balconista,
é uma entidade, eu tenho um livro, vai ser uma entidade, eu tenho um item acervo, usuário, empréstimo, vão ser entidades que vão estar sendo manipuladas pelo sistema. Então, a partir daí, a gente vai executar o segundo passo, né, que é identificar a persistência, que é para cada classe de entidade que foi identificada como persistente, ou seja, que são dados que ao desligar o sistema, ao desligar a minha máquina, eu quero que eles se mantenham gravados em meu persistente, então eu vou criar uma classe que vai armazenar, vai controlar essa persistência. Então, por exemplo, livro, eu quero manter os dados do livro persistidos, então eu crio aqui uma classe do tipo Entity Collection, né? Então um estereótipo referenciando que essa classe ela vai estar registrando, controlando a persistência desses dados. Então aqui eu tenho a classe de cadastro de usuários, cadastro balconista, cadastro empréstimo, tudo isso são entidades persistentes. Então vamos agora usar o StarOML e ver na prática a criação desse modelo de análise dentro do StarOML, onde ele vai começar a gerar as classes, né? E essas classes já podem ser a origem do código que vai ser implementado, né? Partindo do nosso modelo de use case, né? Então vamos seguir as regras lá que a gente identificou lá, quando a gente comentou sobre fazer análise usando a técnica BCE, que são as classes Boundary, Control e Entity. Então aqui eu tenho o meu diagrama de caso de uso que a gente fez lá no primeiro vídeo da série de análise do projeto, né? Então vamos selecionar um desses casos de uso para que a gente possa construir o nosso modelo de análise. Então aqui eu tenho Use Case Model, né? Então vou passar para a próxima etapa agora, que é o Análise Model. No Análise Model eu posso criar essas classes rapidamente, né? Então aqui eu tenho, no StarOML eu já tenho aqui os 3 tipos de classe, né? Então eu posso criar essas classes rapidamente e já ir colocando elas no modelo, né? Então, por exemplo, eu posso, no modelo que eu criei, eu sei que eu vou ter uma classe Boundary para manter autor. Então eu posso chamar até de tela, vou chamar tela manter autor. Eu vou ter uma outra classe para tela manter livro. E assim eu vou criando uma classe para cada uma das interações entre autor e casos de uso que vão ser necessários. Lembrando que no caso do StarOML, né, eu posso clicar 2 vezes sobre o componente. Não vou colocar todas as classes para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu posso clicar 2 vezes sobre o componente e começar a criar as classes, né? Então aqui eu criei 3 classes de controle. Na hora que eu não quiser bloquear isso, né? Então eu vou chamar controladora livro, controlador autor, controlador livro. Aqui na verdade eu tenho 2 classes, né? Lembrando que na hora que eu quiser excluir, aí eu aperto Ctrl Del. Então veja que a classe saiu também aqui do Análise Model. Cada classe que eu vou adicionando, ela vai aparecendo aqui no Análise Model. Controlador livro, controlador autor. E agora eu vou criar a classe controlador empréstimo. Então veja que eu já estou dividindo responsabilidades nas classes, né? Então eu tenho uma classe que vai ser responsável pela interação, pela parte de interface com o usuário. Não sei exatamente qual tecnologia eu vou usar, né? Mas na fase de análise eu não estou preocupado ainda com isso, mas eu já estou dividindo responsabilidade, né? Minha preocupação são os requisitos funcionais. E aí eu tenho as classes de entidade, autor, livro, empréstimo. Como todas essas classes vão ser persistentes, então eu vou criar aqui uma nova classe para estar gerenciando a persistência, que é a classe que eu chamo de Entity Collection. Então, para cada uma das entidades que eu considerar persistente, então eu vou criar uma classe persistência autor. Então, porque eu quero que os dados de autor fiquem persistidos, eu vou criar a classe persistência livro e eu vou fazer isso para cada caso de uso do meu projeto, persistência empréstimo. Então veja que as classes que eu fui criando, elas já vão aparecendo aqui, né? Então isso aí vocês vão fazendo para todo o sistema, certo? Então agora eu tenho que começar a adicionar comportamento nessas classes, né? Então por enquanto ela está usando o formato de ícone, né? Mas eu posso vir aqui, por exemplo, se eu quiser ver sem o formato de ícone, eu posso usar ela com decoration, com o label. Então, como ela não tem métodos e atributos, né, então ela aparece só o formato de classe, né? Ou voltar aqui no formato ícone com label. Então, tem alguns formatos que eu posso estar
formatando e usando aqui no StarOnML, mas aqui são classes, né? Então, apesar da notação um pouco diferente, veja que é a mesma notação aqui de classe. Então aqui a gente ainda apenas fez a primeira parte da fase de análise, que foi a identificação das classes que vão ser necessárias para a implementação das funcionalidades do sistema. Veja que, mais uma vez, na fase de análise a gente não está preocupado ainda com a tecnologia que a gente vai usar. A gente não sabe se vai ser web, não sabe se vai ser mobile, MVC, Java, .NET, Angular. Isso para a gente agora não importa. O que importa é a gente começar a dividir as responsabilidades. Então, nessa primeira etapa, a gente só encontrou as classes e aí no próximo vídeo a gente vai começar a colocar o comportamento nessas classes. Então, para adicionar esse comportamento, a gente vai poder utilizar os diagramas de interação, né? Então, pode usar o diagrama de sequência e comunicação e a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, se você gostou dessa fase inicial da etapa de análise de software, não deixe de acompanhar o próximo vídeo, onde a gente vai começar a colocar o comportamento das classes. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.